Show Mix. Muito bem, como anunciamos durante toda a semana, estamos recebendo a presença aqui de Sérgio Soares, ex-prefeito do Carmo, advogado, economista e teólogo. Está aqui ao nosso lado, vamos falar com ele. Sérgio Soares, bom dia. Bom dia, Manuel Américo. Bom dia, meus amigos da Rádio Mix, da 102.7 FM, meus amigos de Belém Paraíba, meus amigos de Carmo. Um bom dia, meu amigo Arilson Domingues. Bom dia também ao meu amigo senhor Sebastião Davi, que está aqui conosco. E a você, Manuel Américo. Muito obrigado pela presença, atender nosso convite. Ô Sérgio Soares, você já foi prefeito uma vez, você já foi vice 2 vezes e candidato, você foi quantas vezes? Ô Manuel, podemos colocar mais 2. Fui 5 vezes ao todo. Né? Mas tem as últimas 2 eleições eu não fui candidato a nada, apenas ajudei amigos. Quem te levou para a política? Ele foi o ex-prefeito de Carmo, o senhor Aprígio Ramos Alves, ele que lançou meu nome no ano de 1978, e o vereador Paulo Macedo também foi um dos lançadores da minha candidatura. Paulo Macedo, que hoje está fora da política, né? Não, ele não é candidato. Mas continua na política. Continua na política, mas não tem cargo eletivo, né? Não tem no momento. Agora, a primeira eleição, você perdeu para quem? Era prefeito o ex-prefeito Esperidião Calil Filho. Uhum. Nós perdemos naquele momento. Muito bem, você que está vendo o telefone começa a tocar e você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo Face da rádio Mix Além Paraíba, pode entrar lá e fazer a pergunta, ou você pode telefonar no 3462-8089, 3462-8001 e fazer a pergunta que você achar necessário ao nosso convidado Sérgio Soares, que está aqui acompanhado do Arilson Domingues. Ô Sérgio, você foi prefeito, como disse agora, uma vez, foi candidato já algumas vezes, apoiou outros candidatos que chegaram lá. O que te credencia a ser um pré-candidato novamente? Manuel, a dedicação à causa pública, a sintonia com a causa pública, o amor à causa pública e ao longo desses anos todos, a vocação de servir que nós temos. E durante esses anos todos eu me preparo, né? Nós nos preparamos em afinidade com a coisa pública, né? Nos especializando, mantendo, embora longe do poder, longe do cargo eletivo, mas próximo, né? Sempre envolvido na política, de alguma forma, mesmo não tendo mandato eletivo, nós ficamos presentes ao longo desses anos, aí, dos últimos 8 anos, nós, embora não sendo candidatos, nós sempre tivemos presentes junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e contribuindo com governos municipais de amigos em épocas passadas. Agora, fala-se muito, ou se fala, que você está afastado do Carmo há mais de 20 anos. Você tem esse sentimento que este afastamento de você ter ido para o Rio, trabalhar no Rio, prejudicou a sua visibilidade dentro da cidade do Carmo? Ou você não é tão ausente assim? Não, Manuel, a minha família sempre morou em Carmo. Eu, como muitos carmenses hoje que trabalham fora, eu ganho dinheiro fora e venho investir no Carmo. Né? As minhas compras de farmácia, de armazém, a minha esposa mora no Carmo, a minha casa é no Carmo, os bens que eu tenho, bens de raiz, são todos no Carmo. Enfim, eu vou trabalhar fora e volto, mas estou no Carmo toda sexta, sábado, domingo, direto, agora até com mais intensidade, porque nós estamos num processo de aposentadoria e estamos de vez. Mas ao longo desse período aí que eu estive trabalhando fora, eu me fiz presente junto a governos municipais. Eu fui parceiro de alguns prefeitos, nós trouxemos obras importantes para o Carmo, ajudamos e contribuímos para algumas administrações municipais. Nesse período que eu estive fora trabalhando, eu abri a porta de hospitais para muitas pessoas que precisavam de cirurgias, às vezes difíceis, de internações, de tratamentos especializados. Eu também me dediquei assim, junto a servir o servidor público de um modo geral. Enfim, nós ficamos sempre presentes à causa pública e sempre recebendo as pessoas em minha casa, atendendo nos gabinetes que eu trabalhava no Rio de Janeiro do governo do Estado. Sempre lá foi uma embaixada do povo carmense. O local, meu escritório, locais que eu trabalhava no Rio, era uma embaixada do povo carmense, dos políticos carmenses, de vereadores, de prefeitos.
e de pessoas que lá me procuravam, batiam e precisavam. Ao longo desses anos servimos muitos amigos e nunca estivemos distantes da causa pública ou alheio aos problemas da nossa comunidade. Sempre estivemos presentes e lutando pelos interesses do nosso povo. Tem uma pergunta aqui que é feita por Paulo Nunes, é jornalista ele. Ele manda te perguntar o seguinte, pergunta para o Sérgio Soares. Você é um pré-candidato. Se você conseguir ser um candidato no futuro e se conseguir ser eleito, você pode estar acompanhando a pergunta, tá? E está aparecendo no seu monitor aí. A pergunta é, eleito prefeito, o que trataria como prioridade no município do Carmo? Qual é a prioridade hoje? O que o Carmo hoje carece, na sua opinião, como cidadão carmense? Ô Manuel, a maior prioridade que eu, como homem público, eu creio que é ouvir a própria comunidade, não é? Quem tem a prioridade das suas necessidades é o próprio povo. Eu creio que nós temos que parar com essa questão do orçamento pré-elaborado, onde um candidato é dono da verdade. Eu acho que a verdade vem daquele que necessita dos serviços públicos. Muitas das vezes o prefeito pensa que calçar uma rua é importante, mas às vezes se questiona a qualidade da água ou da iluminação pública. A grande prioridade, quem dita, é o povo. O que nós não temos que ter é preguiça de trabalhar. Eu acho que nós temos que ir à casa das pessoas, nós temos que estar presente na vida das pessoas. Aquele que se destina a ser um homem público, ele tem que ter tempo. Meu nome foi questionado nesses 8 anos a ser candidato a vice. Eu não aceitei porque eu não tinha tempo para me dedicar. E a causa pública para mim é coisa séria. Eu tenho que me dedicar integralmente. São 4 anos em que eu tenho que estar casado com a prefeitura, eu tenho que estar casado com o povo da minha terra, eu tenho que estar ali à disposição 24 horas. Então, 4 anos para quem trabalha é muito. Para quem às vezes faz pouco, às vezes precisa-se de mais tempo. Mas para quem se dedica integralmente é um bom tempo. Dá para se organizar, dá para se fazer. E creio que a maior prioridade é preparar um orçamento dentro das prioridades do povo. Se você tem um orçamento pequeno, se você tem um orçamento comprometido com gastos e os recursos de investimento são poucos, como que você prioriza? Prioriza ouvindo a prioridade daquele que é o verdadeiro dono do orçamento, que é o povo, que é a comunidade. Como sou eu? Como posso ser eu alguém que tenho a vocação autoritária de dizer o que é bom para alguém? Quem tem que dizer o que é bom é a própria comunidade. Então, eu creio que o orçamento ele deve ser constituído de uma forma mais participativa com a comunidade. Até para você priorizar, dinamizar e direcionar melhor as obras para contento daquele, né? Eu creio que você tem que chamar mais a população ao embate, você tem que chamar a população a tomar conhecimento da panela do leite que está fervendo, para depois não reclamar só o leite derramado. O povo tem que participar junto, só que isso depende de uma abertura do político, dele ir, né? dele chamar o povo ao povo priorizar. Sérgio, e constituir um orçamento. Com essa crise que assola todo o país, tudo está muito difícil hoje, né? As prefeituras hoje estão tendo muita dificuldade. Prefeitura do Carmo, de Sapucaia, de Sumidouro, de Aventureiro, de Além Paraíba, todas elas estão tendo muita dificuldade. Você acredita num melhor amanhecer dentro dessa política que nós estamos vivendo aí? Você acredita que isso possa melhorar? Olha, Manuel, o povo brasileiro tem a vocação de superar crises, né? Nós todos somos assim, nós nascemos dentro das crises. Eu fui prefeito em 1992, onde o Brasil estava numa grande crise, que era a crise pós-Collor, pós-cassação do Collor, onde que as prefeituras enfrentavam uma nova dinâmica, tinham que começar a pagar INSS, fundo de garantia que nunca haviam depositado, nós tivemos que parcelar tudo isso, começar a pagar, nós fomos o gerente de uma grande crise. E novamente voltamos na tentativa, ou pretendemos num futuro, né, se Deus nos permitir e a legislação nos for favorável, e os amigos também, nós pretendemos ser o administrador de uma nova crise que se instala. E essa crise, ela é uma crise não apenas local, né, ou estadual, é uma crise federal, né, é uma crise que nós estamos vendo que ela vem se alastrando. E a questão da crise ela tem que ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada com determinação e com ânimo de vencê-la. Estamos conversando aqui com Sérgio Soares,
que é pré-candidato a prefeito na cidade do Carmo. Não é candidato, não está aqui fazendo campanha política, não está aqui pedindo voto, está mostrando as suas ideias, uma entrevista com a gente, colocando a sua opinião. Mas o Sérgio ainda não respondeu a pergunta que eu fiz. A questão hoje, qual é a carência do Carmo hoje? Eu te perguntei, você falou de como achar o caminho. Qual é a carência do Carmo hoje? Todos os setores têm carência? Ô Manuel... Que é um reflexo também da política nacional, né? Com certeza. Olha, veja bem, eu vou te falar como um garoto que saiu de um lugar chamado Córrego do Prata, um garoto que com 10 anos de idade começou a trabalhar e trabalhava para ajudar na economia familiar. E também com esse recurso do meu trabalho para pagar o colégio, que naquele momento não era um colégio público. E quando eu entrei na prefeitura, eu entrei com aquela visão. A visão da carência do jovem que não tinha, que saía para trabalhar num determinado momento, que chegava a seus 18 anos, e ele chegava lá fora, ele não estava preparado para enfrentar jovens das grandes cidades. E eu creio que naquele momento existiam a escola técnica do Senac, que nós trouxemos, curso de costureiras, o Senai da Light, que o McDowell Leite de Castro, que era o presidente, nos doou o maquinário, foi implantado o Senai da Light, enfim, uma série de cursos que nós fazíamos. E esses cursos hoje não mais existem. Eu creio que uma grande carência é capacitar esses jovens, né? Outra carência que nós vemos hoje é uma preocupação que não é do prefeito, não é da administração atual, mas é de todos nós carmenses, é a questão da água. Não é? A água do Carmo está chegando uma situação, o reservatório de água, não a distribuição. Ali no Valparaíso, nós estamos vendo com essa seca prolongada, nós estamos vendo um reservatório de água minguando, ao ponto que a prefeitura represou toda a água do córrego e o córrego está sendo insuficiente para suprir as demandas. Outra grande carência é o baixo salário do servidor municipal. Não é? O servidor municipal, ele vem ano após ano tendo defasado o seu salário. Não é? Vejo também outra grande carência na saúde municipal. Algo tem que ser tomado urgente na saúde municipal. A questão de medicamentos. Não é? Uma questão de uma nova dinâmica na saúde para melhor atendimento do povo, não é? Daqueles que necessitam e realmente são aqueles que menos podem pagar, são aqueles que enfrentam as filas dos postos de saúde. Enfim, eu vejo muitas carências, não é? E creio que nós temos que ter a sensibilidade e o bom senso de atuar em todas elas e chamar o povo à participação. Muito bem, estamos conversando com o Sérgio Soares, que é advogado, teólogo e também economista. A gente volta já já. Você pode ligar no 34628089, 34628001 e fazer a sua pergunta para o Sérgio Soares, alguma dúvida que você queira. Mix Móvel. Sou Mix. 9h34. Estamos recebendo aqui o senhor Sérgio Soares, que é teólogo, economista, advogado, foi prefeito uma vez na cidade do Carmo, Cidade Bela. Aliás, o nome Cidade Bela foi dado no seu governo, com aquele layout que hoje tem, né, Sérgio? Não é? Não foi, Sérgio? O nome? Não, Manuel. O nome Cidade Bela foi dado pelo jornalista, poeta e escritor carmense Edgar Gismonti, saudoso Edgar Gismonti, que é autor do hino Carmo Cidade Bela. Aquele layout que tem hoje foi feito na sua administração? Foi feito pelo Jorge Augusto, um rapaz aqui de Além Paraíba. Isso, o Fajardo. O Fajardo, um grande... Fajardo, família Fajardo. Não, aquele desenho que foi feito, os adesivos. Pelo Fajardo, irmão da Maria Fajardo. Ah, ele desenhou. Ele que fez aquele layout. Tá. Eu lembro que eu fui na época num rapaz que mexia com 5 screen aqui, ele estava fazendo um negócio aqui para você. Você era o prefeito na época. Isso. Bem, ele está aqui com a gente conversando. Ô Sérgio, o Adilson está te mandando um abraço, não colocaram o sobrenome. A Karen disse que a sua afilhada está mandando um abraço para você também. Regina mora no bairro Botafogo, quer saber sobre a questão hoje dos servidores públicos, que contabiliza aí grande perda nas atuais administrações, né? Nas anteriores também. Ela está dizendo qual é a visão que você tem para o servidor público municipal do Carmo. Tereza, lá do Carmo, funcionária da prefeitura, pergunta quais são os caminhos que você vê para incrementar o plano de carreira daquele município. Já pensou nestas situações, Sérgio Soares? Manuel, veja bem, em 1992, quando fomos prefeito, nós
ao entregarmos a prefeitura no final de 96, o servidor municipal teve a maior, foi uma das poucas vezes que ele teve aumentos acima dos índices oficiais. Ganho real. Aumento real, de ganho real. Nós, naquele momento, um pedreiro da prefeitura, ele tinha um salário piso de 2 salários mínimos, um trabalhador braçal, 1,5 salário. A professora do município de Carmo era a segunda mais bem paga do estado. Nós tínhamos um salário melhor do que a prefeitura do Rio de Janeiro. Nós só perdíamos para a prefeitura de Angra dos Reis. Nós criamos o adicional do quinquênio, adicional de insalubridade que o servidor não recebia. Nós criamos o adicional de curso superior, o adicional de difícil acesso. Nós criamos uma série de vantagens e direitos para o trabalhador municipal que a lei nos permitia criar. E nós criamos. E aquilo que nos foi possível fazer, nós fizemos. E por conta disso, nós tivemos um grande aliado da nossa administração, foi o servidor municipal. Às vezes o prefeito descuida desse lado e ele perde esse grande aliado que é o servidor municipal para ajudá-lo, além dos cargos de confiança, para ajudá-lo na administração, numa boa administração. Nós fizemos todas as obras que nós fizemos, rodoviária, corpo de bombeiros, ginásio poliesportivo, nós fizemos todas essas obras, reforma de prefeitura, com servidores municipais. Nós não usamos empreiteiras, fazíamos com o servidor porque o servidor era motivado a trabalhar, o servidor sentia alegria em prestar serviço. Como que você pode cobrar qualidade e excelência quando você finge que paga ou paga mal? Não é? Então, hoje, o que eu vejo é o seguinte, a questão de um plano de cargos e salário é uma questão de quem está lá dentro. Não é? Eu não estou vivendo a administração. O orçamento, conforme já falamos, tem prioridades a serem determinadas. E as prioridades, elas são montadas ao longo de cada orçamento. Num primeiro ano de governo, o prefeito que entra, ele pega o orçamento que o prefeito anterior deixou. Mas o ano seguinte, o segundo ano, já é um orçamento montado, em que o prefeito tende a direcionar para setores. Ele começa a preparar aquilo que é a visão dele. Se a visão dele é valorizar o servidor, se a visão dele é criar um plano de cargos e salários, ele tem que começar a direcionar isso. Né? São circunstâncias que dependem da capacidade financeira, orçamentária e de recursos disponíveis para investimento e de liberação e liberdade dentro dos limites da lei de responsabilidades fiscais. Não posso eu falar estando de fora, mas posso falar assim, tudo depende da prioridade de quem está no cargo. Eu posso avisar, posso assim relembrar que quando fomos prefeito lá atrás, nós priorizamos esse lado. Então nós temos aí ganhos reais que o servidor tiver. Nós tivemos direitos implantados, direitos reais que perduram até hoje. Os repasses melhoraram da sua época para agora ou você não tem esses números? Bem, você teve números no governo anterior que você participou do governo, do governo do Memel, né? O que eu posso dizer é o seguinte, quando nós entramos na prefeitura, o Carmo era dos 11 municípios da região serrana, excluindo Friburgo, que é o 12º, dos 11, nós éramos o 9º em arrecadação. Quando saímos, nós deixamos a prefeitura sendo o 2º em arrecadação, só perdendo para Cantagalo. E fizemos isso, nós dobramos o orçamento municipal sem onerar o contribuinte local, através de um trabalho de organização fiscal, né, pegando empresas como a Light, que não contribuíam no Carmo, né, multinacional, naquele momento uma estatal, né, que estava se transformando numa multinacional, enfim. Nós tomamos atitudes de organização que aumentamos sem onerar o contribuinte, né? Porque eu aumentar o orçamento, trepando valores de IPTU e outras receitas, eu onero o contribuinte local. Você tem por cultura visitar sempre as bases, visitar os distritos, os povoados, né? As vilas. E qual o sentimento do povo carmense hoje? Como é que ele está vendo? Está achando que está tudo bem ou acha que precisa de melhorar muito, Sérgio? Ô Manuel, o sentimento não do carmense, mas do povo brasileiro é um sentimento de crise, né? É um sentimento de crise. Eu prefiro, nesse momento, não focar só o Carmo, mas prefiro focar como uma crise nacional, não é isso? Eu vejo um sentimento de crise, um sentimento nacional. O povo está... aquilo que foi uma grande esperança, hoje está sendo uma grande desilusão. Então, o povo está um pouco decepcionado. Não, o povo, quando digo, todos nós.
Eu creio que você também está nesse sentimento, esperando um novo horizonte, né? Para o Brasil, para a Petrobras, para os nossos... Está tudo muito difícil, né? Tá tudo difícil. Não tem ninguém indo bem aí. Só, acho que até os bancos já estão passando crise. Estão em crise. Você entra ali, está em greve, servidores. Está difícil, está muito difícil. É verdade, a situação. é verdade. Onde o Carmo arrecada? Quais são as fontes de arrecadação da cidade do Carmo? Olha, o governo Marcelo Alencar, ele criou aquela lei Robin Hood, né, que tira dos ricos para dar para os pobres, chamada lei Robin Hood. Naquele momento, o doutor Marcelo, ele priorizou os municípios pequenos. Minas Gerais tem uma política fiscal, não sei se ainda é assim, o município ganhava segundo a sua produção. Então, o município pequeno, ele era muito penalizado. E já no estado do Rio, essa lei Robin Hood, não sei se o estado de Minas depois copiou, outros estados, ela tirava dos grandes produtores e investia nos municípios pobres, como o Carmo, né, que estão fora de royalty, tem um royalty mínimo. Mas o Carmo tem royalty. Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Mas nós temos o royalty, mas nós hoje recebemos os índices, os valores que agregam a formação do índice de participação dos municípios no bolo de arrecadação do Estado, hoje são valores que levam em conta meio ambiente, levam uma série de valores que procuram dar uma receita maior aos municípios, contanto que tentando para que as prefeituras tentem resolver os seus problemas e fique só o cidadão na terra, e não continuar esse êxodo para as grandes cidades. Estamos conversando com Sérgio Soares, pré-candidato, já foi prefeito no Carmo uma vez, vice-prefeito 2 vezes, já participou de outras administrações, está conversando com a gente aqui no estúdio da Rádio Mix, mas daqui a pouquinho a gente volta, até já. Show Mix. E agora vamos para o último bloco da participação do Sérgio Soares, que é teólogo, economista, ex-prefeito, advogado, ex-prefeito da cidade do Carmo, foi 2 vezes vice-prefeito, o homem que veio lá do Córrego do Prata. É Córrego do Prata ou da Prata? Córrego da Prata. É da Prata, porque tinha prata lá, ou é alguma propriedade que chamava prata lá? Veja bem, existe uma história de um nobre português que ele assaltava as caravanas com um bando, mão de luva, ele assaltava as caravanas. Ele havia assaltado uma caravana com moedas cunhadas que ainda não haviam entrado em circulação. Ele, ao ser perseguido pela polícia montada, que já o estava esperando... Polícia Imperial. Imperial, ele foge para Cantagalo. É onde que ele chega de madrugada, assusta a criação, e o galo começa a cantar, e a polícia ouve e vai em direção a ele por causa do... E falando com o galo. Canta galo. O galo cantava e eles aproximando. Canta galo. E eles seguiram ele porque viram na travessia desse córrego, ele ao fugir, dizem que deixou cair uma moeda. Essa moeda identificou que estavam seguindo ele no caminho certo. É a prata aqui do Mão de Luva. Córrego da Prata, onde se acha. É uma das histórias. Né? E dizem que o Mão de Luva tinha esse nome Mão de Luva porque ele pegou na mão da princesa e nunca mais quis lavar a mão, usava a luva. Não, ele era realmente um nobre da corte. E ele tinha informações privilegiadas e tinha um mau hábito de assaltar. E ele pegava as informações e passava para a quadrilha que assaltava as diligências. Roubou muito aqui no Rio Paraíba, ouro do Rio Paraíba. Por isso que o Tiradentes veio aqui prendê-lo. Bem, agora já sabemos que é o Córrego da Prata, porque uma moeda de prata caiu naquele córrego. E você veio de lá do Córrego da Prata? Vim de lá. Minha família toda lá. A família da minha mãe é de Córrego do Prata e a família de meu pai de Porto Velho do Cunha. Seu pai tinha negócio lá, tinha propriedade, tinha sítio? A família do meu pai, meus avós tinham propriedade rural lá, meus tios já tiveram, né? Veio para o Carmo para estudar? Eu nasci em Córrego da Prata e vim para o Carmo para estudar. E como é que está lá o Córrego da Prata? Tá bem? Tem ido lá? Tá, o Córrego da Prata é aquele localzinho, aquele distrito acolhedor, aquela comunidadezinha acolhedor, com um vínculo familiar muito forte, né? De amigos, de pessoas de uma família única, posso dizer. Você tem agora nessa caminhada aí como né, para conversar com as pessoas, para ver a aceitação, para vir como candidato, você ainda é um pré-candidato. Você tem recebido apoio aí dos amigos, das pessoas? Como é que você está vendo esse apoio? Ô Manuel, o Carmo, a questão de candidatura é uma coisa futura. O que a gente tem das pessoas é o carinho, a amizade, né? A gente sempre teve esse hábito de visitar os amigos, de receber os amigos na minha casa. E todo lugar que a gente chega, a gente é bem recebido, né? O poder público, ele nos deixa, às vezes, algumas rejeições.
E ao longo da história, como todo ser humano, a gente tem às vezes adversários. Mas a somatória de amigos é muito maior, de amigos que nos apoiam, que nos incentivam, amigos que nos apoiaram durante a vida. São muitos, né? Só nos estimulam, os amigos. É fácil, você que já administrou o Carmo, é fácil administrar a Cidade Bela, a Cidade do Carmo? Manuel, toda administração é um grande desafio. Eu creio que é difícil, e nós olhamos a administração com uma visão de muita responsabilidade. Muita responsabilidade porque as pessoas esperam muito daqueles aos quais elas elegem. E tem que haver então existe muita cobrança? Não, lógico, existem cobranças, existe a vontade de querer fazer também dos prefeitos. E muitas das vezes o prefeito se sente frustrado por não conseguir resolver. Mas eu creio que em tudo tem que haver claridade nas coisas. Tem que haver comunicação nas coisas. Tem que ter olho no olho e tem que ter uma atitude de seriedade no trato das coisas. E essas atitudes de seriedade são coisas que nós sempre tivemos nos relacionamentos nossos, né? De responsabilidade, de seriedade. Se já tivemos antes, quando nós tínhamos ainda um outro estilo de vida, você aventou aí, junto com o nosso amigo o Luiz Osni, que eu hoje sou um evangélico, né? Que eu sou um cristão com mais compromisso com Cristo, mais do que nunca nós passamos a ter uma responsabilidade maior na nossa vida. Porque quando nós, às vezes, honramos o nosso nome, quando as pessoas nos veem como cristão, nós honramos o nome daquele que é maior do que todos. E então nós temos uma preocupação e um temor maior com a nossa conduta. O movimento evangélico lá no Carmo é muito grande, né? São várias igrejas. É um movimento cristão. Qual que é a sua igreja lá? O movimento cristão no Carmo é muito Quando se fala em grande. movimento cristão, a igreja católica também é cristã. Sim, com certeza. Mas eu não estou excluindo. Não, então o movimento cristão de todo segmento, tanto a católica como... Sim, são igrejas cristãs, não é? Eu me coloco como evangélico, como cumpridor. O evangélico é um cumpridor da palavra. O evangélico é aquele que ele segue o que está escrito na Bíblia, o que a palavra de Deus fala. Então nós não acrescentamos nem tiramos nada. Eu fiz na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. A sua igreja é a Assembleia de Deus? Não. Eu depois, quando eu fui convertido evangélico, quando eu fui convertido convertido na Igreja Batista. E você hoje é... Batista. Qual é o seu cargo dentro da igreja? Eu sou missionário, fui consagrado missionário na igreja. O missionário, qual é a atividade dele? O missionário ele tem uma função de pregar a palavra, de levar a palavra de Deus, não é? De tentar vamos dizer assim, ele levar as pessoas que necessitam. Você é tocado pelo Espírito Santo a sensibilidade de alguém que necessita. E você a todo tempo e a todo instante, você tem que estar falando de Deus, daquele Deus maravilhoso que atua na tua vida. E nessas palavras também tem política? Meu querido amigo, Jesus disse assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tudo tem tempo, tem tempo para tudo. O ouvinte está perguntando assim: Sérgio, é difícil unir política e religião ao mesmo tempo? Eu creio que não. Eu creio porque se nós formos olhar a oração intercessória de Jesus, ele diz: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tirar do mundo é participar das coisas do mundo, mas tentar participar não deixando que o mundo nos envolva, mas fazendo prevalecer a nossa posição, com respeito e com amor. No início do programa eu falei sobre a questão da credibilidade, né? O que te credencia, né? Para ser o próximo prefeito da cidade do Carmo, já que você é um pré-candidato, está colocando seu nome à apreciação. E você fez uma explanação das coisas que você já fez pelo Carmo. Eu queria que você falasse no final do programa sobre a sua questão familiar. E a família? Manuel, eu tenho uma família linda, Deus me abençoou muito. A minha família é composta da minha esposa, uma esposa maravilhosa, um casamento que nós temos já há 36 anos. Eu tenho 2 filhos, amigos, um é advogado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Meu filho mais novo é um médico pediatra, meu filho mais velho casou
com a minha nora chama-se Angélica, já me deu 2 netinhas lindas. O meu filho mais novo está noivo para casar, também a minha nora Mariana. Então a família vem aumentando. E tem meus irmãos pela casa do meu pai, meus irmãos da família da minha esposa, que são como meus irmãos, e os amigos que ao longo da minha vida me ajudaram. Né? Eu sou um camarada que sempre fui ajudado. A minha família é composta daqueles que são consanguíneos e daqueles aos quais eu adotei e por eles fui adotado ao longo da minha vida. Sérgio Soares, muito obrigado. Faltando 1 minuto para o término do nosso programa, nossa entrevista. Muito obrigado por ter participado do nosso programa, ter aceito o nosso convite. Você tem 1 minuto para falar para o Carmo. Sim, eu quero, neste momento, agradecer a você, Manuel Américo, agradecer a Rádio Mix 102.7. Eu quero parabenizar o nosso amigo Luiz Osni, quero parabenizar aqui o meu amigo Arilson Domingos, o radialista Sebastião Concerto, que estão conosco aqui. Eu quero agradecer a todos os ouvintes desta rádio maravilhosa, que tem uma audiência espetacular no Carmo, Obrigado. que o povo carmense ama e admira. Esta rádio que faz parte da nossa cidade, que faz parte do dia a dia do carmense. Eu quero, nesse momento, parabenizar a todo cidadão carmense pelos, creio que são 134 anos de emancipação política que vamos, no dia 13, na terça-feira, nós vamos com muito orgulho, com muita alegria comemorar, porque, como o hino diz, ó Carmo, cidade bela, todo filho teu te ama de verdade. E nesse 13 de outubro nós comemoramos a emancipação político-administrativa dessa cidade que tanto amamos. Quero também parabenizar todas as crianças do Brasil, né, que precisam de dias melhores, de motivações melhores para serem mais alegres e mais felizes, alheias a toda essa crise que nós, homens públicos, temos o dever de superá-la. Parabéns a todas as crianças no seu dia, na segunda-feira, no dia 12, e também aos professores que na semana que vem comemoram o seu dia. Os professores que tanto têm precisado ser olhados com carinho, porque toda a sociedade depende deles. Obrigado.